O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Ezequiel, repete um refrão que nós não devemos esquecer. Lembra-te de que sois um homem e não Deus. Esse refrão talvez devesse ser escrito nos frontões de nossas igrejas, também nos portais de nossas casas e nos nossos corações. Lembra-te, sois homem, não Deus. É preciso recordar a nossa humanidade, recordar que nós somos gente e que a nossa confiança está depositada em Deus, não em nossas próprias forças. Ciro, para quem a profecia se dirige, é um rei que está depositando a sua confiança nos seus próprios pensamentos e diz o texto, na sua riqueza. Seu coração se tornou soberbo por causa da riqueza que possui. Esse é um grave risco que todos nós temos, o risco de colocar as nossas certezas e confianças ou nas riquezas ou nos saberes. Afinal, a sabedoria do rei aqui também é criticada. Ou em nós mesmos, mas não em Deus, não nele. A nossa confiança deve estar nele, porque é ele quem dá a vida, é ele quem atira, é ele quem faz viver, canta o salmista. O evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem. Quem não veio à missa, vamos rememorar o evangelho de ontem. Um jovem rico e muito religioso, se aproxima de Jesus e pergunta: o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? O verbo é muito interessante, porque enquanto, por exemplo, o Evangelho de Marcos diz: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Mateus usa possuir, porque o que esse rico quer é possuir a Deus. Como ele possui as riquezas. Um rico que só sabe possuir, também quer possuir a vida eterna. Um rico que só sabe ter e se preocupar com seus haveres, quer ter também a vida eterna como um prêmio. Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos, e elenca 6 mandamentos que são os mandamentos que prescrevem a justiça para com o irmão. 6 mandamentos, porque a lei é imperfeita.
Há ainda um sétimo mandamento. Quando o jovem rico diz, eu faço todas essas coisas, Jesus lhe apresenta um mandamento da perfeição. Por isso o sétimo. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí sim, entrarás na vida eterna. Terás a vida eterna. Onde um rico quer possuir, Jesus ensina a dar. Onde um homem quer receber, ter, Jesus ensina a servir, a amar, inclusive com os próprios bens. O Evangelho hoje nos diz que Jesus Cristo continua dizendo aos seus discípulos como é difícil um rico entrar no reino dos céus. De fato, porque o jovem rico foi embora muito triste, porque não conseguiu abandonar aquilo que o possuía. O quê? As suas posses. No Evangelho, um rico não é alguém que possui algo simplesmente, mas é alguém que é possuído pelo que possui. É muito interessante que o Evangelho não se cansa de mostrar que Jesus Cristo consegue curar os endemoniados, expulsando seus demônios, consegue curar os leprosos, curando, portanto, a lepra, tocando nos leprosos, mas não consegue fazer um rico segui-lo. Aliás, a única recusa que há no Evangelho de Mateus ao chamamento de Jesus Cristo vem de um rico. Jesus diz, dá aos pobres, vem e segue-me. Mas ele vai embora porque ele está possuído pela riqueza, leproso de suas posses. Então, alguém que não deposita a confiança em Deus, mas naquilo que tem, não pode seguir Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo continua hoje o que nós acabamos de ouvir. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não há interpretação para isso, é isso mesmo. Tem gente que inventa que o buraco de uma agulha é um túnel e que o camelo passa pelo buraco de uma agulha tranquilamente. Mas na verdade não, Jesus Cristo está usando realmente uma hipérbole, é um exagero para dizer, é difícil um rico entrar no reino dos céus. No Evangelho há uma diferenciação que é preciso que a gente faça. Há uma diferença entre ricos e senhores. Os dois possuem riquezas, mas o jeito de viver com as riquezas é diferente. O rico tem as riquezas para si e é dominado por elas, sente confiança nelas, ajunta tesouros nessa terra onde a traça corrói e o ladrão rouba. O Senhor também possui, mas o que ele possui não é apenas para si, mas também para o serviço dos outros. O que ele tem, ele também dá. Não ajunta tesouros nesta terra, não gasta sua vida por conta das riquezas, mas o fruto do seu trabalho é fruto também para os outros. Preocupa-se, portanto, com os irmãos e põe as riquezas a serviço dos irmãos. Quando o Evangelho fala rico, está falando de alguém fechado, de alguém que não tem abertura, nenhuma fresta para a palavra de Deus. Eles podem até ser muito religiosos, como esse rico é, muito religioso. Segue a lei no fundamento, mas o principal da lei, cuidar dos pobres, ele não faz. O fundamento da lei, ele não segue. E é Jesus quem diz qual é o fundamento da lei. O sétimo mandamento, o perfeito, é este: vá e dá aos pobres. Aqui nós temos ainda mais Jesus Cristo dizendo para os discípulos assustados que a salvação não depende dos homens. Talvez a gente também devesse escrever isso à frente das nossas testas, porque os discípulos ficam assustados. Quem pode ser salvo então? E a resposta de Jesus é: vejam, escutem, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O Evangelho está querendo dizer o seguinte: para aqueles que tentam ganhar os céus pelos seus próprios esforços, muito cuidado.
Para aqueles que acham que a salvação é algo que eles vão conquistar como prêmio, do mesmo modo como conquistam as riquezas, estão enganados. Para aqueles que acham que a salvação é um ganho, muito cuidado. A salvação é uma ação de Deus por nós. Vocês escutaram o que o canto cantou no início da proclamação do Evangelho? Vou ler para vocês. Jesus Cristo, embora sendo rico, para nós se fez pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. A salvação é uma ação de Deus. É Jesus Cristo quem nos dá. Nós somos salvos não por nós mesmos, não pelo nosso seguimento estrito da lei, não pelas nossas práticas piedosas, mas por causa de Jesus Cristo. Entrar na vida eterna não é a mesma coisa que salvação, inclusive. Entrar na vida eterna é transformar essa vida pela lógica do amor. Quem se fecha a essa lógica do amor aqui, terá certamente um acerto de contas com a própria vida. Vejam o que o profeta disse ao rei. Cuidado, cuidado. Confiar nas próprias sabedorias, nas próprias riquezas, endurecendo o coração, arruína a vida. Essa vida, com que ela pode ser de mais significativo, com que ela pode ser de mais rica, essa vida fica empobrecida de razões, de sentido, de potência. E isso a gente verifica em muitos ricos, que têm até condições de comprar muitas coisas, mas não de produzir com as riquezas um sentido para a própria vida. Ora, aí sim, Pedro entra em cena. Pedro é um discípulo que se parece conosco. Ele também quer recompensas. Pedro também quer ganhar. Pedro quer fazer tudo certinho, mas para ganhar, para encontrar alguma recompensa. E muitas vezes nós também estamos atrás de recompensas. Para Jesus Cristo, viver com Ele, caminhar com Ele, nos dá 100 vezes mais. E aí as pessoas pensam assim, que beleza, 100 vezes mais. Mas é preciso recordar uma parábola de Jesus. O grão jogado, a semente jogada no terreno bom, produz 30, 60, 100 vezes mais frutos. Então o que é que a gente tem que fazer na verdade? Dar a vida para produzir 100 vezes mais frutos. É essa a lógica. Não é a lógica do ganho, é a lógica da semente que é lançada e produz frutos. São os frutos do amor, da justiça. Aqui Jesus Cristo não está falando de ganho. Está falando de como segui-lo, isso mesmo, o seguimento é em si o bom, o bem, o que a gente tem a ganhar. A recompensa não é o que a gente ganha por ter seguido Jesus, mas é o seguimento a Jesus Cristo. Façamos assim, sigamos Jesus. Ele é o ganho de nossa vida. Pondo nele a nossa confiança, nós temos a verdadeira riqueza. Amém. Amém.